Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar um livro que faz uma síntese, uma análise sobre as várias crises que se sucederam na economia brasileira. O seu título, Brasil entre crises, 40 anos da economia do Brasil. Esse é um tema muito importante porque a economia brasileira contemporânea ficou conhecida pelas suas viradas espetaculares e também pelas suas sucessivas crises. O desenvolvimentismo da era Vargas, herdado por JK, foi vigente até estourar a crise dos anos 60, que é uma ruptura com aquele modelo, uma virada drástica para uma outra forma de economia. Logo depois vem o milagre econômico, que aproveitou uma situação favorável na conjuntura internacional, mas logo se esgota com a crise do petróleo, outra crise. Depois vieram as crises, chamadas crises pela dependência, do endividamento externo e também da multiplicação, da expansão vertiginosa da própria dívida pública brasileira. Enfim, um suceder de crises analisadas dia a dia pelo nosso convidado do Agenda Econômica de hoje, que é o professor Dércio Garcia Munhoz, professor e economista da Universidade de Brasília, foi presidente do Conselho Federal de Economia, foi o chefe da equipe do Programa Econômico do saudoso presidente Tancredo Neves. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Professor Dércio, é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ora, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos começar aquele que é, inclusive, o que está aqui no próprio livro, que vale a pena que os telespectadores possam ver bem essa capa. Um livro que recomendamos com muita força, que é a questão da herança varguista que o JK pega, mas logo encontra certos pontos de estrangulamento. Ele próprio aplica o desenvolvimentismo do Vargas com as suas nuances próprias, com um relacionamento diferente com o capital externo. Como é que o senhor poderia dizer, como é que o senhor analisou, então, isso é que é interessante, analisar no dia a dia 40 anos, 50 anos de crise. Como é que o senhor analisou aquele esgotamento ali do processo JK? Sabe que é até interessante, eu fui participar em Belo Horizonte de um evento que homenageava o Juscelino nos 100 anos do nascimento na Assembleia Legislativa. Eu fui convidado para falar sobre a questão econômica no governo Juscelino. Então, eu reconstruí, digamos, as coisas do governo Juscelino, e quando cheguei lá eu fiquei surpreso que havia muita crítica de parte de mineiros, não da economia, de outras áreas, faziam ressalvas e restrições ao Juscelino. E meu trabalho era exatamente diferente, era analisando, dizendo que o Juscelino tinha sido um revolucionário, em certo sentido, né? E que as críticas que se faziam ao Juscelino, por exemplo, não construir estrada de ferro, inflação alta, não sei. Eu falava, bom, tudo isso aí aconteceu, o que tinha de negativo aconteceu com maior intensidade antes ou depois do Juscelino. Então não se podia, né, alegar isso, ou seja, construiu mais estradas de ferro do que o governo anterior, do que o governo posterior, e coisas desse tipo, né? Então foi outra coisa que é importante também, que eu tentei resgatar, é que o Juscelino, com essa crítica que se fazia, uma crítica ortodoxa a ele, inclusive na linha do Fundo Monetário Internacional, assim que terminou o Juscelino e veio o governo Jânio Quadros, desmontaram a questão cambial no governo Juscelino e provocaram um brutal reajustamento do preço do dólar de importação para itens essenciais, como combustíveis, como papel de imprensa, para trigo e tal, e provocaram uma explosão inflacionária no Brasil, na saída do Juscelino. A desorganização econômica que se seguiu foi fruto disso. E caímos em 64 em função disso. Uma desorganização provocada, política, decorrente da desorganização econômica, provocada por uma reforma cambial que desmontou o esquema da política econômica do Juscelino. Então, o livro tem dessas coisas, entendeu? Uma tentativa, algumas coisas assim, estou mostrando que em certos momentos eu
colocava em discussão posições, às vezes, contrastando com outras, né? Com opiniões oficiais ou opiniões predominantes. Porque eu tinha uma visão diferente, como quando veio a crise do petróleo em 73, e uns meses depois eu publicava na Fundação Getúlio Vargas, na Conjuntura Econômica, dizendo, olha, os países ricos estão jogando a conta de petróleo em cima da gente. Se você não reagir, você vai assumir uma dívida. Então o livro tem muito disso. No Juscelino que você falou, é exatamente a oportunidade de você, foi de consolidar um texto, no centenário do nascimento do Juscelino, publicaram inclusive numa edição especial da Assembleia Legislativa de Minas, recuperando o governo Juscelino, uma visão crítica do governo Juscelino, e mostrando que realmente ele avançou muito, teve aquelas questões de concessões ao capital estrangeiro, e que isso era um ponto muito delicado, porque o próprio Getúlio ele foi muito sabotado porque ele procurou regulamentar o capital estrangeiro no país. As remessas de lucros. As remessas de lucros e coisas assim. Tanto é que assim que o Getúlio morreu, você alterou por decreto leis que regulavam o capital estrangeiro. Você mudou, né? Depois, mais tarde, o próprio Tancredo Neves, quando primeiro-ministro, ele também aperfeiçoou a lei, né? No sentido de você atentar aos interesses nacionais. Mas, professor, eu queria retomar esse tema que o senhor coloca do Juscelino, porque essa é uma crítica recorrente, né? Embora no país todos hoje compreendam que, de fato, o governo Juscelino ele traz um período de desenvolvimento muito grande, mas essa crítica da inflação, de investimentos assim feitos num período muito curto, que vieram estourar depois, lá no Jânio, ela é recorrente. Por quê? Quer dizer, era possível fazer tudo o que Juscelino fez, mantendo a solidez da economia, ou aquele processo de desenvolvimento que ele inicia, de fato, ia desaguar em algo que precisaria ser revisto depois? Não, veja bem, você não podia era vir com uma visão ortodoxa e desmontar alguma coisa que era uma visão, era um esquema, uma estrutura desenvolvimentista. Então você não, por exemplo, o balanço de pagamentos sem problemas, com muita importação de petróleo, etc. Bom, se eu tenho uma frota zero, uma produção zero de automóveis e caminhões, e de repente eu começo a produzir, começo a jogar automóveis e caminhões na coisa, pavimentar estradas, abrir estradas, tudo mais, o que significa? O aumento de demanda por combustível. Desenvolvimento trazia. Então, eu tive um aumento de demanda de combustível, de importações, refletindo no balanço de pagamentos, mas era em decorrência do processo de desenvolvimento. A inflação que se falava, a inflação não foi grande, isso que eu demonstro no texto, a inflação do Juscelino não foi grande, ela ficou em torno de 15%, 18%, 20% ao ano, que eram padrões assim, pós-Juscelino, né? E que nós tivemos inflações altíssimas decorrentes da política que se fez, né? O próprio a desorganização pós-61 se deu exatamente por isso. Altas taxas de inflação. E por quê? Porque você mudou a política cambial, por exemplo. Não podia se subsidiar o combustível porque o pessoal consumia muita gasolina e o trigo também não podia ser subsidiado. Eu falava, bom, primeiro, não eram subsidiados. O Banco do Brasil vendia para a importação de insumos agrícolas, para a importação de bens de capital em projetos de interesse nacional, para a importação de petróleo, importação de trigo. Ele vendia o câmbio mais barato. Mas como? Subsidiar, não. Chamava câmbio de custo. O Banco do Brasil vendia o dólar pelo preço médio que ele pagava no dólar. Então não é subsídio, entendeu? Era o chamado câmbio de custo. Então as críticas que se faziam, que se fizeram, foram críticas assim, muito ideológicas, sabe? O senhor afirmaria, por exemplo, que aquela virada ortodoxa, aquela ortodoxia que se aplicou no pós-JK, elas foram, eu entendi que o senhor até teria insinuado, elas foram uma ditadas pelo Fundo Monetário Internacional. Foram uma ação ideológica, portanto, para provocar uma situação política de fato. Eu não sei. E para impedir as reformas de base que o Jango viria Não, eu não diria promover? que é assim, sabe por quê? Porque o Fundo Monetário Internacional sempre tem uma visão muito obtusa das coisas, entendeu? Acho que em gabinetes refrigerados, né?
em que eles ficam... E parece que não muda, né? Porque continua assim. Não muda, é uma coisa então incrível. Quando eu digo aqui, por exemplo, a questão da dívida externa, mais à frente, eu escrevia na ocasião, eu falava assim, os bancos, né, e o Fundo Monetário estão empurrando o Brasil para moratória, né? Por quê? Porque eles exigiam situações impossíveis de serem atendidas. Então, veja bem, é uma visão assim, é uma falta de visão, é um dogmatismo, entendeu? Acho que a influência é por livros-textos, né? Por uma visão de livros-textos, você impunha aquilo. Então, o que era? O balanço de pagamentos, importações grandes, porque há um subsídio, etc. Então, o que é? Temos que acabar com o câmbio de custo. O câmbio de custo, que era o preço médio que o Banco do Brasil pagava pelo dólar, vendia naquele caso. O restante você vendia a preços maiores em um sistema de leilões. Bom, esse sistema era um sistema que não podia ser mexido assim de repente. Por quê? Quando eu levava leilões, fazia um leilão de câmbio naquela semana, 10 mil dólares ou 100 mil dólares, para importar o quê? Importar, digamos, perfumes. Quanto é o dólar? Esse dólar aqui não vai ser... É 100 reais, esse dólar aqui vai ser 500. E é leilão. Como eu jogava quantidades pequenas, o preço ia lá em cima. Eu pegava aquele diferencial e jogava e criei um fundo cambial, uma receita paralela ao orçamento. E a lei dizia o seguinte, isso aí você vai usar, primeiro, para subsidiar exportações que você tem dificuldade de vender. Por exemplo, não consigo vender café porque o preço internacional caiu tanto que os produtores não conseguem vender. Subsidia o café. Primeiro caso. Segundo caso, qual é? Era para eu construir e pavimentar estradas, entendeu? E eu tinha um outro que era... e financiar a agricultura. Sim. Subsidiava exportações, financiava a agricultura e pavimentava construir estradas. Sabe por que é curioso isso tudo que o senhor está dizendo? Que esse período, pré-64 e pós-JK, é um período que tem a presença de Celso Furtado, né, na diretriz da economia brasileira. E era Celso Furtado, um dos magos da nossa economia. Mas o Celso Furtado já pegou o pepino. O que desestabilizou o Jean Goulart foi exatamente a política feita pelo Jânio naquele período em que você fez a mudança na política cambial. Você pegou o dólar... Imediatamente após o JK, antes ainda... Imediatamente em março de 61. Em março, a famosa instrução 204, de repente você falou, a partir de amanhã, o dólar para importar gasolina, petróleo, importar trigo, importar papel de imprensa, importar insumos agrícolas, uma meia dúzia de produtos, em vez de 100, passa 200 reais, 200 cruzeiros, né, que era. Ora, você dobrou o preço do dia para a noite? Nenhuma economia aguenta. Aquilo teve um impacto brutal nos preços da economia. Mas, professor, o senhor fala dessa mudança, né, essa ortodoxia que vem com o Jânio Quadros, fala da influência internacional do FMI, mas quais seriam os grupos locais? Se nós vimos de um período de desenvolvimento, quem eram os grupos no país que tinham interesse nessa mudança ortodoxa? Olha, havia uma pressão muito grande. Eu acredito que... Eu estava em São Paulo nessa época, né? Assim, porque eu vim para cá em 60. Então, eu tive grande parte desse período Juscelino em São Paulo. Você tinha uma crítica muito pesada, entendeu? Assim, natureza política em cima do Juscelino. Pela construção de Brasília. Construção de Brasília. Ou seja, eu vindo de São Paulo, o Estado... que era beneficiado, a indústria de São Paulo, tudo mais, pela construção de Brasília. Então você tinha uma crítica pesada. Eu me lembro que eu lia jornais de São Paulo e sentia aquele ambiente, inclusive a mim, sensibilizava aquele tipo de crítica, entendeu? Era como se fosse um desgoverno para o Brasil. E a crítica, certamente, ela era uma crítica de direita, porque nós tínhamos muito aquele negócio de direita e esquerda, né? A UDN com o PSD naquela época. Então, o JK era considerado um herdeiro de Vargas, né? Ele era um pouco criticado por um problema de ter permitido o capital estrangeiro se expandir na área automobilística. Mas veja bem, você permitiu ali que eles trouxessem equipamentos, o investimento, em vez de vir em dinheiro, trazia equipamentos. Então, digamos, eu trago equipamentos para produção de automóvel. Aí diziam assim, mas os equipamentos vieram equipamentos usados.
que já não serviam mais lá, tal coisa. E com isso você deu privilégios à indústria estrangeira. O fato é que você não tinha condições de produzir veículos assim. E você, paralelamente, estabeleceu um esquema de obrigatoriedade de você ter componentes nacionais de forma crescente, e você fez desenvolver a indústria de autopeças brasileira, que você tinha grande, teve até coisa de 15 anos atrás, por isso você teve grandes empresas brasileiras nessa área. Então você tinha uma crítica desse tipo. Agora, o Fundo Monetário Internacional fazia a crítica pelo lado da questão externa e a questão cambial, então por isso que você fez a mudança imediatamente. Mas quando você fez a mudança, você desorganizou, meu ponto de vista, e esse que eu procuro demonstrar, é que você desorganizou a economia brasileira naquele momento, pelo impacto dos custos. Se em março você pegou o preço do dólar para itens essenciais e dobrou, em junho você deu mais um aumento de 200 para 260 cruzeiros por dólar. Então você deu outro impacto em cima. Bom, o que acontece? A renúncia do Jânio, aquela história toda, o Jango assume, e aí vem o Celso Furtado, né, com o plano trienal, etc. Mas aí você tinha a besta solta, que era aquele tipo de inflação violenta. No próximo bloco nós vamos examinar aqui a virada drástica na economia brasileira no pós-64, após o golpe de 64, e também as raízes e a conjuntura internacional que propiciaram o chamado milagre econômico. Continue com a gente no Agenda Econômica. Até já.